Olá, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa, serva do Deus Altíssimo, esposa do Ailton, mãe do Isaac, e o Espírito Santo me direcionou a vir gravar esse testemunho. E antes de começar esse testemunho, eu preciso deixar alguns versículos que Deus já tem falado ao meu coração nesses últimos dias, e me direcionou para começar esse testemunho com esses versículos, que diz assim lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De repente você está pensando, nossa, que versículo forte para começar um testemunho, mas foi exatamente o que o Espírito Santo de Deus me direcionou a fazer. E eu hoje vou completar 36 anos e eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus quando eu tinha 18 anos. Num momento de muita fragilidade, e eu me rendi ao Senhor diante do seu altar, numa igreja, dentro de uma comunidade, uma igreja bem pequena, uma comunidade onde eu fui criada. Eu morei lá desde o meu nascimento até meus 30 anos de idade, em Duque de Caxias. E ali eu me converti, e na mesma época eu comecei a me relacionar com o meu marido atualmente, o Ailton. Ele também começou a frequentar aquela igreja na mesma época. Nós começamos o nosso namoro, 2 anos e meio nós já estávamos casados, e eu costumo dizer que o Ailton, ele é minha calmaria, porque eu sou a tempestade. Quem me conhece sabe que eu sou aceleradíssima, eu sou muito afoita, sabe? Eu falo muito alto, enfim, eu sou um furacão, e o Ailton é minha calmaria. Então Deus, ele nos uniu, porque enquanto eu sou muito, às vezes, eu ajo muito pela emoção, o Ailton é muito racional, e a gente vai dando um equilíbrio ao outro, se completando, e tá dando tudo certo. E somos muito felizes juntos. Mas só que no meio dessa caminhada, durante essa caminhada, nós passamos por muitas dificuldades. E como eu disse antes, como eu me converti numa igreja pequena, com poucos membros, nós fazíamos de tudo um pouco. Então eu já comecei a trabalhar, a me envolver muito com os jovens, participava dos ensaios, a gente evangelizava muito na comunidade. Foi uma época de muito aprendizado, sabe? Nós fazíamos grandes congressos, apesar de ser uma igreja pequena, tinha um grupo de jovens que eram bem ativos na obra do Senhor. Comecei também a liderar o ministério de dança da igreja, e eu fui assim, me permitindo ser usada naquilo que eu poderia. Eu abraçava tudo que me davam para fazer dentro da igreja, e eu tinha aquela chama, aquela vontade de fazer tudo ardendo dentro do meu coração. E eu sempre tive isso dentro de mim, essa vontade de liderar, de estar à frente, de direcionar. Esse chamado já ardia dentro de mim. Só que eu não entendia que eu precisava primeiro buscar ao Deus que me chamou. Eu sempre fui uma jovem com muitos talentos dados pelo Senhor. Eu sempre cantei, eu sempre louvei. Teve um tempo que Deus, ele usava muitos profetas para me entregarem várias profecias, sabe? Que Deus queria me usar na palavra, que Deus iria me usar no louvor, que Deus iria me levantar na área profissional. E eu fui
agarrando aquilo de uma tal forma. Só que eu sempre fui uma pessoa, como eu disse no início, que eu queria as coisas muito ao meu tempo. Eu queria que acontecesse ontem. Então, se Deus me falava algo hoje, amanhã eu já queria que se cumprisse. Então, em muitos momentos eu tomei a frente de Deus na minha vida. Deus havia me feito uma promessa hoje, e ao invés de eu esperar o tempo dele se cumprir na minha vida, eu ia lá e fazia do meu jeito. E como eu quebrei a cara. Como eu entrei em portas que não eram para entrar. Então, eu entrei em portas que não eram para entrar. E depois eu ia reclamar com Deus. Mas aquele não era um tempo para mim. Eu precisava ser forjada por Ele. O Espírito Santo, ele precisava me conduzir, não era da minha forma. Então eu fui crescendo, estando dentro da igreja, muito atarefada com tudo que tinha para fazer dentro da casa dele, mas eu não conhecia o Deus da obra. Não era íntima do Deus da obra. E é por isso que eu li esse versículo, porque eu profetizava no nome do Senhor. Eu louvava usando o nome do Senhor. Eu regia um conjunto usando o nome do Senhor. Eu orava usando o nome do Senhor. Mas eu não conhecia o Senhor como eu conheço hoje. Sim. E eu fiquei nessa igreja onde eu me converti durante 10 anos da minha vida. E aí chegou o tempo de tanto eu quanto meu esposo sairmos dessa igreja. E foi quando começou um processo muito difícil na minha vida, muito difícil. Então, depois de 10 anos servindo ao Senhor, nós saímos dessa igreja. E eu acho que pelo fato de estar muito envolvida, atarefada com tudo que eu fazia dentro da igreja, eu me peguei num completo vazio. Vazio. Eu estava tão ocupada dentro da casa do Senhor que eu não percebi como eu andava vazia, como eu estava cheia de trabalho, tão atarefada, e estava completamente vazia do Deus da obra. E aí nós começamos a frequentar muitas igrejas, e nós íamos um domingo aqui, ficava um mês em casa, ia um domingo na outra igreja, ficava mais 2 meses em casa, e pasmem vocês. Nós vivemos nessa situação durante 7 anos da nossa vida, depois que nós saímos dessa igreja. Nada estava bom, porque nós não estávamos, pelo menos da minha parte, tá? Nós não estávamos mais, sabe, atarefados com tudo. Então, nada estava bom, nenhuma igreja era boa o suficiente, a pregação nunca era boa o suficiente, o ministério de louvor nunca cantava bem o suficiente. E aí eu entendi que eu estava esse tempo todo na igreja como apenas um ouvinte da palavra dele, não um praticante. E foi quando veio a pandemia, nós já estávamos nesse processo muito difícil, e veio a pandemia, e aí naquela época, quem já estava acomodado se acomodou ainda mais. Nós não saímos da igreja, de casa um dia sequer, para ir nos cultos ou assistir um culto online, na época da pandemia, esse tempo todo. E eu trabalhando de casa, foi quando eu comecei a ter muitas crises de choro, aquele choro assim, angustiante. Eu não conseguia controlar o choro. Meu peito doía toda vez que eu chorava. Eu tinha muitas crises, eu não entendia o que estava acontecendo. Foi quando eu comecei no meio dessas crises, depois de muito tempo, meu esposo sempre tentando me acalmar, sem saber o que fazer, a gente não entendia nada do assunto. Eu comecei a me arranhar, a puxar meu cabelo, a arranhar o meu rosto. E tem coisas nesse testemunho que só Deus e o meu esposo sabiam até hoje, porque minha família nunca soube disso. Mas eu venho de um processo desde 2020, tendo muitas crises, e depois eu fui entender que eram crises de ansiedade. E aí foi quando, antes de procurar Deus, porque eu estava muito longe dele, então como é que eu ia procurar um Deus que eu não busco intimidade? Como é que eu ia pedir orientação de alguém que eu não tenho intimidade? É como se eu conversasse com um estranho.
E aí eu preferi conversar com uma outra pessoa estranha, que foi uma psicóloga. Foi a primeira vez que eu fiz terapia. E aí ela falou, olha, os seus sintomas é de síndrome do pânico. E aí eu agarrei aquele laudo médico e falei, pronto, estou com síndrome de pânico. Na minha cabeça não é falta de Deus, é síndrome do pânico, já tem um nome para isso. É crise de ansiedade, eu sempre fui ansiosa, então é crise de ansiedade. Então eu agarrei aquela sentença e comecei a levar minha vida como se eu fosse uma pessoa que dependesse totalmente de remédio. E eu fui ao psiquiatra por diversas vezes e eu decidi agarrar aquilo ali como uma verdade para minha vida. Todas as vezes que eu tinha crise de choro, ao invés de dobrar os meus joelhos para orar, eu tomava uma medicação e ponto. Até que certo dia, depois de algum tempo já fazendo tratamento, indo para a igreja de vez em quando, eu me vi prostrada, deitada, sem força para levantar. Eu não tinha força para comer, eu não tinha força para tomar banho, eu não tinha força para nada, não tinha força para falar, eu só sabia chorar e dormir, chorar e dormir. Foi quando Satanás, naquele momento, ele falou no meu ouvido e disse que era para mim acabar com a minha vida, porque eu não tinha mais razão para viver, eu não tinha nada a perder, eu não servia para nada, eu não tinha mais nada para oferecer, ninguém me amava. Meu marido, se eu fosse embora, ia ser melhor para ele que ele arrumar uma outra pessoa que o ajudasse a voltar para a casa do Senhor, a voltar a ter intimidade com Deus, enfim. E aí, naquele dia, eu tomei uma dosagem de medicação querendo tirar minha própria vida. Sim, sim, a Vanessa tentou tirar a própria vida. Satanás, ele estava tentando acabar com a minha vida, não só com a minha vida, vocês vão entender já já. E aí eu tomei aquela dosagem, o meu esposo, no mesmo momento, ele veio, me orientou a ir pro médico, eu não quis ir ao médico. Eu falei, não, eu vou dormir, eu não quero mais nada, eu não tinha força nem para reagir. E aí naquela noite eu dormi, e no outro dia, eu tive uma crise muito grande no meu trabalho. Eu nunca tinha tido crise de pânico dentro do trabalho. E nesse dia eu tive. Então eu larguei o meu trabalho no meio, eu larguei tudo. Liguei para, na época, minha coordenadora e falei, olha, eu não tenho condições de continuar aqui, chorando muito. Peguei o Uber e vim para casa. E aí, depois daquilo, eu fui ao psiquiatra. Novamente, e o psiquiatra me afastou por 12 dias. Eu contei pra ele que eu tinha tomado a medicação, que eu queria acabar com a minha vida, que eu não tinha mais razão pra viver, a minha vida não fazia mais sentido, e ele me afastou por 12 dias. Nessa época, eu tinha 13 anos de casado. E durante esse tempo, a gente sempre sonhou em ter uma criança, um filho. Só que por muitos anos a gente fez vários tratamentos, eu fiz vários exames e ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. Falavam que a gente deveria fazer uma inseminação, porque eu já estava chegando a uma idade que já poderia correr um certo risco de não conseguir engravidar. E aí a gente meio que desistiu de tentar. E aí, quando eu fui ao médico, ao psiquiatra, ele me afastou esses 12 dias. Eu falei, bom, eu vou aproveitar que eu estou afastada e vou a ginecologista. Vou marcar médico, um ginecologista, fazer exame de rotina que eu tô há muito tempo sem fazer. E aí, a ginecologista foi fazer o preventivo. Eu falei assim, ela falou assim, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, olha, esses dias eu tenho sentido cólica e muita dor nos seios. Mas eu não entendia, porque pra mim as esperanças já tinham acabado em relação à minha gravidez. Ela falou assim, olha, eu não vou fazer o preventivo em você. Eu prefiro marcar uma transvaginal. Você vai fazer a transvaginal e depois você volta aqui com o resultado. E aí, no outro dia, eu consegui marcar a transvaginal. E quando eu tô deitada ali, a médica que estava fazendo o exame em mim, ela falou, você já é mãe? Aí eu falei assim, não. Ela, mas você tem vontade de ser mãe? Eu falei assim, é meu grande sonho, mas
eu já perdi as esperanças. Aí ela falou assim, pois hoje você pode voltar a ter esperança, porque tá vendo isso aqui? Existe um bebê no seu ventre. Sim. No dia que Satanás falou ao meu ouvido que eu precisava tirar minha vida, que eu não tinha mais razão para viver, Deus estava gerando dentro de mim aquele que hoje é o meu filho, Isaac. E quando nós descobrimos isso, sabe, foi na mesma hora Deus me fez lembrar do que Satanás tentou fazer contra a vida do meu filho depois de 13 anos tentando engravidar. Ele queria acabar com aquilo que estava sendo gerado dentro de mim, que era uma promessa feita por Deus há muitos anos atrás para minha vida e para a vida do meu esposo. E aí quando nós ficamos sabendo que era um menino, Deus nos deu o nome de Isaac, e é por isso que Isaac, que significa filho da alegria. Porque Isaac foi gerado dentro de mim num momento de muita tristeza. No momento que eu pensei em desistir de tudo, o filho da alegria estava sendo gerado dentro de mim. Então, esse é o significado do nome dele. E é por isso que ele é uma criança tão feliz. Ele é tão alegre, ele fala com todo mundo, ele vai com todo mundo, porque Isaac veio para isso. Isaac veio para que Deus trouxesse a alegria de volta para nossa casa, sabe? A alegria que Satanás tentou roubar, Deus restaurou e trouxe Isaac como cumprimento de uma promessa feita por Deus em nossas vidas. E aquele momento de alegria, depois que eu tive o Isaac, foi passando, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor que é a nossa força. A nossa alegria não pode estar depositada numa criança, no cumprimento de uma promessa. Nós ficamos felizes com a chegada do Isaac, mas a nossa alegria não pode estar em algo que Deus pode nos dar. A alegria do Senhor é a nossa força, é dele que vem a nossa alegria, porque mesmo com a vinda do Isaac, eu continuei longe daquilo que Deus tinha para mim. Então as crises voltaram. O pânico voltou. E eu me via novamente naquela condição, escrava do medo. E eu comecei a me isolar. Eu me isolava dentro de casa. Eu ficava dias com o Isaac dentro de casa e ninguém sabia de nada. O que me levava a sair de casa era o trabalho. Eu ia cumprir com o meu trabalho e me isolava. No final de semana eu não saía de casa. Até que o Isaac ele começou a crescer. E a gente começou a perceber que ele tinha algo diferente. Ele era uma criança que ele nos levava, sabe, a querer conhecer o mundo com ele. Meu filho precisa conhecer o mundo, precisa ver gente. Ele não pode ficar aqui dentro comigo. E meu esposo lutando. Às vezes ele chegava do trabalho sem força até para ele. E tinha que me amparar, porque eu estava chorando, eu estava triste, eu estava desanimada. E tendo que buscar forças para poder cuidar do meu filho. E aí nós decidimos nos firmar numa igreja, que é a igreja que nós estamos atualmente. A gente já tinha visitado várias vezes aquela igreja. É a igreja que nós estamos atualmente. E nós decidimos nos firmar ali, mesmo desanimados, mesmo com o coração, sabe, amargurado, preso em coisas do passado. Nós decidimos pelo nosso filho naquele momento. E aí, o que acontece? É que a gente começou a ir para uma igreja, que essa igreja, ela não é tão grande, mas ela tem muitos membros. E o Isaac ficou sendo conhecido na igreja, porque o Isaac, ele falava com todo mundo. Todo mundo conhecia o Isaac. O Isaac passou aí para essa linha, todo mundo abraçava o Isaac, apertava ele. E aquilo foi nos alegrando. Caramba, aquele lugar é bom pro nosso filho. Vamos continuar indo, vamos levar ele. Até que chegou um momento que nós decidimos nos tornarmos membros dessa igreja. E aí foi quando Deus começou a fazer uma grande obra. Mas eu quero deixar bem claro
porque não é a igreja, mas nós somos nós. Não é a igreja, somos nós. Porque Deus poderia fazer essa obra naquele tempo, da primeira igreja que eu estava. Só que os meus olhos estavam voltados para outras coisas. Estava mais preocupada em satisfazer o homem, em receber elogios do homem. Eu acho que eu estava preocupada também em arrancar elogios de Deus. Uau, de surpreender a Deus com os meus talentos, muitos talentos dentro da igreja. Foi Deus que me deu. Eu não consigo surpreender Deus com nada que eu vou fazer. Que antes de eu pensar, Ele já pensou, Ele já falou. Então, como é que eu vou surpreender a Deus? Então, eu entrei nessa igreja com um pensamento diferente. Eu entendi que eu precisava conhecer a Deus. Eu precisava conhecer a Deus. Essa foi a minha intenção. Eu preciso, Senhor, me esvaziar de tudo que eu sou, de todos os talentos que eu tenho. E eu preciso me reencontrar contigo, que é o Deus da minha salvação. E aí Deus sempre usando pessoas, através das mensagens que eram ministradas naquele lugar, para falar comigo, para falar com meu esposo. E nós fomos nos tornando mais frequentes e eu decidi a ajudar em alguma coisa, a ser voluntária na igreja. E eu sempre trabalhei no louvor. Eu trabalhava como professora em escola infantil na época, mas na igreja eu sempre trabalhei com louvor. E aí, quando eu entrei na igreja, Deus falou comigo, ardeu muito em meu coração, falou: Vanessa, eu quero te usar com as crianças, você vai trabalhar com kids. Eu falei: não, Senhor, eu já trabalho com crianças fora daqui, eu não vou trabalhar com as crianças aqui da igreja também. E Deus ardeu no meu coração: você não vai para o louvor, você vai para o kids. No dia que eu fui conversar com o pastor, e ele foi nos conhecer melhor, conhecer a nossa história, e ele me perguntou no que eu me interessava em fazer, a trabalhar na igreja, ajudar. Foi quando eu falei: eu quero ajudar no kids. Tipo assim, tá bom, Senhor, eu vou ajudar no kids. E aí, no mesmo dia, ele desceu comigo lá no kids e me apresentou a líder do kids, que é a irmã Márcia Torres, que tem sido uma mulher de Deus, usada para abençoar demais a minha vida. Eu nem sabia que a partir daquele dia, Deus iria começar a fazer uma grande obra na minha vida, principalmente na área emocional. Foi quando eu conheci a Márcia, e a Márcia falou: Vanessa, a gente precisa de ajuda no berçário, que eram os menores, que inclusive é a turminha da idade do Isaac. E eu preciso muito de voluntários com os menores, com o berçário. Eu falei: tá bom, pode contar comigo. Ela falou assim: Ela foi bem clara comigo: mas aqui, você tá preparada? Você vai precisar orar, você vai precisar jejuar, você vai precisar buscar na palavra, porque aqui embaixo não é brincadeira, não. Eu falei: caramba, para trabalhar com crianças. E eu, na minha inocência, eu achava que, caramba, trabalhar com criança é o quê? Botar uma musiquinha, ler um versículo? Não, irmãos. Quando você coloca a sua criança lá no kids da sua igreja, entenda uma coisa, que você está cultuando no templo e ela está cultuando também embaixo. Lá no kids, embaixo, na salinha que tiver. Porque, pelo menos lá na minha igreja, o kids lá na minha igreja é ministrada a palavra. Tem oração, as crianças têm vida de oração. Tem leitura da palavra no kids. Tem momento de oferta. As crianças são ensinadas desde pequenas dentro da palavra do Senhor. E aí eu fui entendendo, eu fui aprendendo muito ali naquele lugar. Deus foi me ensinando. Foi me ensinando, e eu fui ganhando, foi crescendo um amor dentro de mim por aquela turma, por estar ali naquele ambiente. E aí a Márcia me convidou para ser coordenadora do berçário, porque ela é a líder do departamento e tem as coordenadoras das outras turmas, supervisoras, na verdade, supervisora do berçário. E aí eu falei: meu Deus, eu ainda tô
toda cheia de crises de ansiedade, ninguém sabia de nada, só Deus e meu marido. E aí eu aceitei, eu falei, tá bom. Eu aceitei, tendo minhas crises de ansiedade dentro de casa. Ia lá, ministrava a palavra, e chegava aqui em casa e chorava. E falava pra Deus que eu não era capaz, que eu não podia, e me arranhava e puxava meu cabelo, meu próprio cabelo. Só que teve um dia que eu cheguei no meu limite. Eu falei pra Deus, Senhor, eu não aguento mais viver assim. Eu tomando medicação. E eu tendo crises. Eu falei assim, eu não aguento. E parece, há muito tempo, mesmo que eu, sem estar sensível à voz de Deus, parecia que Deus ardia em meu coração e falava assim, o teu remédio sou eu. O teu remédio sou eu. Só que eu não buscava como prioridade. Eu primeiro busquei o psicólogo, o psiquiatra, o conselho nas terapias e, por fim, nas medicações. E aí eu não buscava a Deus em primeiro lugar. E quando a palavra de Deus diz, buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu quero que vocês entendam bem. Eu não estou dizendo que não existam situações que Deus vai te direcionar a procurar um médico. Vai sim. Existem pessoas que precisam sim de medicação. Existem pessoas que precisam da ajuda de psiquiatras, de terapia. Mas no meu caso, eu precisava de Deus. Ele era quem estava faltando em minha vida. E aí eu falei, Senhor, eu não aguento mais. E eu sempre tive muita dificuldade em me abrir com as pessoas. Muito, porque eu sempre me achei muito autossuficiente. Não, eu consigo resolver isso. Eu sempre tomei a frente de tudo, eu sempre dominei tudo, eu sempre fui muito líder em todos os lugares que eu ia. Então, eu sempre tomei a frente de tudo. E aí, eu não pedi ajuda. Só que nesse dia, ia ter um culto do Kids lá na nossa igreja, no qual eu deveria estar lá, porque eu já estava como supervisora. Era minha responsabilidade. E eu mandei mensagem pra Márcia. Eu falei, Márcia, eu não tenho condições. Até então ela não sabia de nada. Eu não tenho condições de estar aí. Aí ela falou, o que que houve? Eu falei, é um problema pessoal. Quando eu me senti à vontade, eu falo. Ela falou assim, Vanessa, existem problemas que a gente precisa dividir com o outro para que eu possa te ajudar em oração. E aí eu senti como se Deus falasse comigo assim, pode falar. E foi quando eu falei, Márcia, eu tô tendo grandes crises de ansiedade há muito tempo. Eu tô prostrada na cama. Essa semana eu me arranhei. Eu puxei meu cabelo, eu gritei, eu mordi os meus lábios. E eu tô numa situação de que eu não consigo me levantar. A ponto de eu ter que me esconder pro meu filho não me ver chorar. E era uma situação deplorável. Eu sentia pena de mim mesmo e Deus não me chamou pra ficar assim, prostrados. Deus nos chamou como valentes dele. Só que eu não estava nele. Então eu me acovardei. E aí, a Márcia falou, Vanessa, eu vou fazer uma visita na tua casa. Você me autoriza a ir na tua casa? Eu falei, sim. Vai eu. Ela não falou quem iria com ela. E aí marcamos a visita. E naquele dia veio a Márcia, veio a pastora da minha igreja, a pastora Raquel, que é aquela mulher, eu sempre digo aqui em casa, que ela tem amor nos olhos. Ela é amável, eu olho pra ela e a qualidade que eu enxergo, que eu quero falar sobre ela é amável, uma pessoa amável. E veio uma irmã da nossa igreja, Jaguar. Eu não tinha intimidade com essas irmãs, eu tinha mais, né, eu conversado mais com a Márcia. E aí elas vieram aqui em casa e a gente começou a conversar. O que eu pensei que seria um culto foi uma conversa. Parecia uma terapia, na verdade. E aí eu falei o que eu estava passando e elas começaram a me orientar. Vanessa, a Márcia começou a abrir algumas coisas do passado dela e a história dela era muito parecida com a minha. Muito parecida. E como Deus usou aquelas mulheres para mim naquele dia. E elas oraram por mim. Teve uma delas que me disse que me via, sonhou comigo uma noite antes, não sabia que era eu. E aí Deus confirmou que era eu, que me via numa cadeira de roda, dependente. Era a minha total dependência da medicação, da terapia e do psiquiatra.
E todas as vezes que eu levantava, eu voltava para aquela cadeira de roda. Porque por várias vezes eu tentei levantar sozinha e não conseguia. Mas a partir daquele dia, Deus estava segurando as minhas mãos e queria me curar. Ele queria que eu fosse guiada por Ele. E dali em diante tudo mudou. Tudo mudou. Tudo. Eu digo que eu tô há 18 anos na igreja, mas eu nunca conhecia Deus. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. E agora, meus olhos o veem. E quando eu digo isso é porque eu consigo ouvi-lo falar comigo todo o tempo. Depois daquela visita eu decidi me posicionar. E não pense vocês que estão me ouvindo, que foi fácil, que tem sido fácil. Não é. Porque quando a gente fala assim, Deus nos chama para uma vida, para viver o propósito dele, eu vou viver o propósito de Deus e tudo vai dar certo. Não. Aí que você pensa, Deus nos chama para viver uma vida de propósito e renúncia. E renunciar é difícil. Antes de Deus começar a me mostrar tudo o que Ele queria para esse tempo que eu estou vivendo, eu precisei consertar alguns erros do passado. Eu tive que ir até pessoas e pedir perdão por algumas coisas ditas por mim naquela época. E Deus ali foi me curando, sabe? Eu pedia perdão, eu abraçava e eu conseguia amar de novo aquela pessoa e Deus iria me curando. Deus foi me forjando em muitas áreas da minha vida durante esse tempo pra cá. Muitas áreas, vocês não têm noção, não dá pra contar tudo. E aí foi quando Deus revelou o propósito dele pra minha vida. Ele começou a dizer, Vanessa, eu quero que você grave alguns louvores, porque eu vou te usar como boca profética a essa nação. Eu falei, não é possível. Tá bom, Deus, eu vou cantar. O pastor vai me dar a oportunidade para cantar. De alguma forma ele vai ficar sabendo que eu canto. Deus falou assim, não é no altar que eu vou começar a te usar. Você vai postar na rede social, você vai se expor. E pensa numa pessoa que eu sempre tive medo. Eu sempre tive um problema muito grande com a aceitação das pessoas. Eu sempre quis ser aceita. Então a rede social não era um lugar muito confortável para mim me expor. Porque eu tinha muito medo de fracassar diante dos homens. Ai meu Deus, todo mundo vai me chamar de maluca. Pronto, o que Deus quer com isso? Eu vou colocar louvores na rede social, ministrar alguns versículos embaixo, naquilo que Deus me orientar. E aí o pessoal vai falar que eu quero ficar famosa, que eu quero me aparecer, que eu quero... E Deus falou assim, você não vai precisar provar nada pra ninguém, porque quem te chamou fui eu. Deus, ele não mandou eu postar nada em rede social para que eu ficar... Ele não me prometeu nenhuma fama. Ele não me chamou para ser artista gospel. Ele me chamou para ser ministra da palavra dele. E eu estou postando esses vídeos na rede social pela orientação de Deus, porque foi uma ordem dele. Ele escolheu os louvores. Ele escolheu as datas que eu deveria postar. Ele que é o dono de tudo. Até quando? Eu não sei. É ele quem manda. E eu obedeço, ponto. Então eu quero falar para você que há muito tempo está na igreja, exatamente você, há muito tempo está na igreja, sem saber no que Deus quer te usar. Há muito tempo está na igreja e ainda não conhece o Deus da obra. Não conhece. É por isso que você sente um cansaço grande, sabe? Em tudo que faz dentro da casa do Senhor. É um fardo, é um cansaço, é uma luta, é um sofrimento. E a palavra de Deus diz que o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Então, se você está se sentindo exausta por estar fazendo algo dentro da casa do Senhor, é porque o jugo e o fardo que você anda carregando não é do Senhor. Então, peça a Deus hoje para Ele te reposicionar, para Ele
te mostrar o caminho que Ele quer que você siga. Comece, antes de pegar tudo dentro da casa do Senhor para fazer, comece a se relacionar com o Deus da obra. Uma pergunta eu te faço. Há quanto tempo você não pega a Bíblia para ler? Há quanto tempo você não faz um devocional com Deus? Há quanto tempo você não fala com Ele? Ou será que você só ora ou só lê a Bíblia quando está dentro da casa do Senhor? Há quanto tempo? Porque Deus, Ele deseja ter intimidade conosco. Não adianta você entrar numa igreja num domingo e sair e só voltar a falar com Deus como se Ele fosse um objeto no outro domingo, só louvar Ele no outro domingo. E achar que Deus, Ele tem que cumprir tudo que Ele te prometeu. Não. Você precisa se posicionar. Deus te chama hoje para você se posicionar e pedir a Ele orientação em tudo que você for fazer. Comece do zero se precisar. Comece dobrando os teus joelhos logo cedo pela manhã. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Leia livros. Saia um pouco da rede social. Comece a renunciar àquilo que tem te aprisionado, renunciar àquilo que tem roubado o teu tempo com Deus. Porque Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, quando você diz que não tem tempo para buscá-lo, é como se você dissesse para Deus que Ele errou ao administrar o tempo para nos dar 24 horas e Ele não erra. Ele não erra. Você precisa aprender a administrar o teu tempo. E eu te digo que a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. E eu não estou dizendo que a sua vida vai mudar, que você vai ganhar o carro do ano, ou que você vai ganhar muito dinheiro, ou que você vai ficar muito famosa. Não estou dizendo isso. A sua vida vai mudar. E quando você passar por tribulações, por momentos de dificuldade, você vai entender que não estará só. Você conseguirá sentir alegria até em tempos de sequidão. Você tem noção disso? De desfrutar da paz na espera? É muito difícil você ter paz esperando algo acontecer. E isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus não nos quer buscando Ele para que Ele nos dê algo, não. Ele quer nos ter. Ele quer o nosso coração. Deus não está interessado naquilo que você pode fazer. Ele quer o teu coração. Então, o Espírito Santo me direcionava a deixar esse testemunho aqui. E eu tenho a certeza que Ele falará a muitos corações. Meu irmão, minha irmã, volte ao primeiro amor. Porque naquele grande dia, muitos perguntarão para Ele: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu louvei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu regi em conjunto, em teu nome eu fiz tantas coisas. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Você fez tantas coisas dentro da minha casa, mas não buscou um relacionamento comigo. Então Deus te chama hoje. Tenha uma intimidade real com Deus. E Ele mudará a sua vida. Assim como Deus tem mudado a minha. Eu não sou perfeita. Eu estou na mão do oleiro. E eu quero estar na mão do oleiro. Deus tem me aperfeiçoado. Deus tem me mostrado as minhas fragilidades. Eu tenho me rendido diante de Deus e falado: Senhor, está aqui as minhas fragilidades, me cura. Me trata. Me dá domínio próprio. Me dá mansidão. Me ajuda, Senhor. Todos os dias Ele tem me ensinado a depender dEle. E quando meu coração quer disparar de ansiedade, de desespero, eu corro para os joelhos e para os pés do Senhor. E ali o Senhor me cura. O Senhor me medica. O Senhor me fortalece. O Senhor me alimenta com a sua palavra. Então é isso que o Espírito Santo quer para a tua vida também. Receba hoje uma direção de Deus. Corra o mais rápido que você puder para os pés de Jesus e clame por Ele. Recomece ainda esse ano, porque tem um novo ciclo de Deus para a tua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.